Direito Administrativo. Aula 5. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Definições legais. O Decreto-Lei 200, de 67, apresenta uma definição de empresas públicas. Dispõe que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criadas por lei, para a exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Essa lei trata da administração pública federal. Por isso, fala em União. Se aplicarmos essa conceituação a empresas públicas estaduais ou municipais, deveríamos substituir a palavra União por Estado ou município. Esse dispositivo legal está desatualizado em 3 pontos. Primeiro, o capital de uma empresa pública federal não precisa ser exclusivamente da União, assim como o capital de uma estadual não precisa ser exclusivamente do respectivo estado. O que importa é que o capital seja exclusivamente público. Por exemplo, uma empresa pública estadual poderia se constituir numa sociedade, em que participassem o Estado, 2 municípios, e 2 autarquias. Segundo, a empresa pública não é criada por lei. Como determina a Constituição, a lei apenas autoriza a criação da empresa. Depois da autorização, o Executivo regulamenta a empresa mediante decreto, e procede à inscrição dos atos constitutivos da empresa no respectivo registro, que pode ser um cartório, ou a junta comercial. A terceira desatualização. Não é verdade que uma empresa pública se destine unicamente a desempenhar atividade econômica. Ela pode desempenhar essa atividade, ou pode ser prestadora de serviços públicos. O Decreto-Lei também conceitua sociedades de economia mista. Dispõe que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, criadas por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, ou à entidade da administração indireta. Também aqui, temos 2 pontos de desatualização, da mesma forma que vimos para o caso de empresas públicas. A referência feita à União se deve ao fato de decreto-lei regular a administração federal. No caso das sociedades de economia mista estaduais, distritais, ou municipais, a maioria do capital votante pertence ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, ou respectivas administrações indiretas. Podemos traçar o seguinte quadro comparativo, entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ambas têm personalidade jurídica de direito privado. A empresa pública é constituída de capital exclusivamente público. A sociedade de economia mista, de capital público e privado, sendo que a maioria do capital votante pertence à pessoa política, ou à pessoa administrativa vinculada a ela. Se o poder público participar de alguma empresa, sendo minoritário, então tal empresa não faz parte da administração indireta. Teríamos apenas uma participação estatal, em uma empresa privada, o que depende de autorização legislativa, nos termos do artigo 37, inciso 20, da Constituição. A empresa pública pode assumir qualquer forma admitida em direito, enquanto que a sociedade de economia mista deve ser necessariamente uma sociedade anônima. Precisamos lembrar, também, do artigo 109 da Constituição. Já o estudamos na aula sobre autarquias. Note que compete à Justiça Federal julgar as causas em que empresa pública federal seja interessada. Podemos concluir o seguinte: se a empresa pública for federal, a competência para julgar as ações é da Justiça Federal. Se for estadual ou municipal, a competência é da Justiça Estadual. A sociedade de economia mista, ao contrário, não tem foro especial. Seja federal, seja de outra entidade federativa, a competência será sempre da Justiça Estadual. Apenas lembre que a parte final do artigo 109 estabelece exceções. Naqueles casos, a competência será distinta. Finalidades. Tanto a empresa pública, quanto a sociedade de economia mista, podem ter uma dupla finalidade.
podem prestar serviços públicos, ou podem desempenhar atividade econômica. Para exemplificar, podemos lembrar que os Correios são uma empresa pública, prestadora de serviço público. E a Nova Cap, no Distrito Federal, é uma empresa pública que desempenha atividade econômica. Um exemplo de sociedade de economia mista prestadora de serviço público é a Conlurb, no Rio de Janeiro. Em se tratando de atividade econômica, o exemplo mais conhecido é o da Petrobras. É importante sabermos que as prestadoras de serviços públicos são tratadas de maneira muito diferente das que desempenham atividade econômica. Comecemos pela Constituição. As que prestam serviços públicos são reguladas pelo artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Já aquelas que desempenham atividade econômica, são regidas pelo artigo 173. O caput diz: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Criação de subsidiárias. O artigo 37 da Constituição determina que a criação de subsidiárias depende de lei autorizativa. O Supremo Tribunal Federal entende que não é necessária uma lei específica, se a lei que tenha criado a empresa pública ou a sociedade de economia mista já tenha autorizado genericamente a criação de subsidiárias. Nesses casos, não será necessária uma nova lei, cada vez que a entidade quiser criar uma subsidiária. Se essa autorização genérica não estiver contida na lei que criou a entidade, ou em outra lei qualquer, então será necessária uma lei específica para a criação da subsidiária. Vinculação. Na aula sobre autarquias, vimos que elas se vinculam a órgãos da administração direta. Naquela oportunidade, estudamos a diferença entre vinculação e subordinação. Também as empresas públicas e sociedades de economia mista estão submetidas ao regime de vinculação. O Decreto-Lei 200 estabelece que todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, com exceção de alguns diretamente subordinados ao presidente da República. Se todo e qualquer órgão da administração indireta deve estar sujeito à supervisão de um ministro, é claro que as empresas públicas e sociedades de economia mista também estão vinculadas. Veja o exemplo do Ministério das Minas e Energias, que tem empresas públicas e sociedades de economia mista vinculadas. Vamos aproveitar para conhecer outras expressões usadas pela doutrina e pela jurisprudência, ao se referirem a esse assunto. A subordinação também pode ser chamada de controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa, além de outros termos menos utilizados.